Olá, eu vou apresentar hoje uma função do Excel, também pouco utilizada, mas muito importante, que é a função desloc. Ela é pré-requisito para que a gente possa utilizar o recurso visto no artigo anterior, que era o recurso máquina, para a pesquisa de imagens. Então eu vou utilizar o mesmo exercício passado, que foi esse aqui, quando nós utilizamos as imagens para trazer pedaços da planilha. Estou até deletando aqui. Ele vai ser a base do nosso estudo da função desloc. Como que a função desloc trabalha? É o seguinte, essa planilha que vocês estão vendo aqui, eu vou até ampliar um pouquinho, ela tem dados de janeiro de 2015 até o ano de 2030. Podem ver que ele vai ano a ano aqui, fazendo uma correção de um valor e colocando um depósito mensal de R$ 1.000 aqui. E ao final do período, lá em 2030, eu tenho exatamente o valor aplicado com essa taxa de correção aqui, enfim. Eu tenho uma planilha bastante extensa. E o meu objetivo é que agora, nessa célula aqui, em algum local que eu possa escolher um ano, por exemplo, 2015, 2020 ou 2025, e eu quero trazer logo abaixo os dados relativos a este ano. Se eu colocar aqui, por exemplo, 2016 ou 2020, eu quero ver logo abaixo esse mesmo pedaço aqui, porém relativo ao ano escolhido, deslocando X posições e pegando aquela região lá. Para isso, nós teremos como pré-requisito o conhecimento, já é disponível no artigo anterior que falava sobre validação de dados e também a parte de criação de controles de formulários. Para fazer isso aqui, eu vou utilizar um controle que é a barra de rolagem. Como que ela funciona? Eu estou inserindo aqui, dentro dos controles de formulário, estou escolhendo esse aqui, ó, barra de rolagem. Cliquei, estou desenhando aqui uma barrinha de rolagem. Ele soltou o objeto aqui. E como que eu vou colocar essa barra de rolagem? Quero que ela seja utilizada para selecionar o ano. Toda vez que eu me deslocar para a direita, estou clicando para a direita, observem aqui, ó, que ela desloca realmente. É uma barra de rolagem comum que a gente tem no Windows, né? Toda vez que eu der um clique para a direita aqui, ó, é o ano seguinte, 2015, 16 e por aí vai. Eu vou fazer uma análise em cima da tabela agora. Eu estou vendo que o primeiro mês disponível é o mês de janeiro de 2015. Ele é o número 1. Algumas células abaixo, exatamente 12 meses por ano, eu chego em janeiro de 2016 e daí a outros 12 eu chego a 17. Então eu sei que se ela saltar de 12 em 12, eu vou ter em cada um dos momentos janeiro de um ano específico. E sabendo que o último mês de janeiro está na linha aqui, na 187. Sabendo disso, eu vou formatar aqui o objeto, cliquei com o botão da direita nele, formatar controle, e vou falar o seguinte, que ele vai de 1, observe que eu coloquei no valor mínimo o número 1, no valor máximo estou colocando aqui, ó, 187, que é o último mês de janeiro disponível na minha tabela. E eu sei que o meu salto vai ter que ser de 12 em 12. Cada vez que eu der um clique, ele vai acrescentar 12 ao indicador. Então, primeiro 1, o segundo clique vai jogar ele em 13 e assim sucessivamente. E eu vou ter que amarrar esse objeto a alguma célula. Alguém vai ter que armazenar esse valor para saber de quanto em quanto eu estou saltando. Eu vou colocar, por exemplo, aqui do lado dele mesmo. Pode ser qualquer um, não faz diferença. Vou colocar aqui do lado para eu saber qual é o número que eu estou selecionando naquele momento. Ok? Então ele está trabalhando assim, ó. Está encostadinho no cantinho? Número 1. Vou dar um clique. Número 13. Vou dar mais um clique. 25. Agora, observem aqui, ó. Se eu estou nessa célula aqui, por exemplo, e mando deslocar uma posição, eu caí aqui, que é o primeiro mês do primeiro ano. Se eu mando deslocar 13, observe, eu caí no outro janeiro. E assim sucessivamente. Por isso que eu fiz toda aquela análise de 1 até 187, saltando de 12 em 12. Então agora eu vou começar a explorar um pouquinho algumas fórmulas aqui. A primeira que eu vou utilizar aqui, e é o nosso foco, é a função desloc. Então observem, ó. Desloc.
essa célula aqui ela vai ser igual ao deslocamento relativo a este ponto aqui. Notem aqui embaixo que ele vai citando, quando a gente vai digitando a fórmula, ele vai colocando os parâmetros esperados. Então, em relação a esse ponto aqui, eu quero deslocar quantas linhas? Quantas linhas eu quero descer? É o próximo argumento. Observem, linhas. Eu quero deslocar o número de linhas que estiver selecionado aqui. Lembrando que, se eu estou saltando 13, eu já fiz um estudo agora há pouco mesmo que mostrou que eu caí aqui. Ó. Se eu deslocar se o valor tiver 1, ele cai aqui. Quantas linhas eu quero saltar então? Que estiver aqui, no caso 13. Quantas colunas? Nenhuma. Qual a altura resultante e qual a largura resultante do meu deslocamento? Eu não vou dar bola para isso aqui agora, não. Por enquanto, sabendo que, com base em B6, que é essa célula aqui, se eu saltar X linhas, no caso 13, e nenhuma coluna, eu vou obter como resposta esse número aqui. Esse número, não sei se vocês sabem, por trás de cada data no Excel existe um número sequencial. É um número mesmo. A cada dia, um número é acrescentado. Eu vou formatar essa célula para que ela apareça como sendo uma data. Então, formatar célula. Ela está como geral, eu vou colocar como data. Escolher o formato que eu quiser. Pode ser mesiano assim é. Ótimo, janeiro de 2016. Observem que está funcionando, 2017, 2018, por aí vai. Ou eu posso colocar um formato melhor para o nosso caso aqui. Digitei 4As, eu quero ver apenas o número do ano. Então, se eu estou com a barra no cantinho, número 1, 2015, 2016, 2017, 2018. Lembrando que essa é a data que ele encontra aqui no deslocamento, só que eu formatei para que aparecesse apenas o ano. Então, eu vou deixar isso aqui, vou escrever assim, analisando o ano de X e vou formatar aqui assim. Pois bem, então esse aqui foi o primeiro caso de uso da função desloque. Eu dei uma célula base, falei quantas linhas deveriam ser saltadas, falei quantas colunas e ele fez esse deslocamento. No caso aqui, voltando, ó, deslocamento de um ponto, a base sendo B16, uma linha abaixo, observem, caiu aqui janeiro de 2015. Nenhuma coluna permaneceu aqui. Eu formatei apenas como ano. Eu vejo apenas o ano, 2016 e por aí vai. Agora vem a segunda parte do exercício. Eu sei que essa minha área padrão, ela possui, podemos observar lá em cima, ó, 12 linhas por 6 colunas. Esse é o tamanho do conjunto que eu preciso. Então, eu vou marcar aqui, ó, 6 colunas por 12 linhas. Eu quero então que essa região que eu estou marcando aqui agora, ela seja exatamente igual à região do lado, deslocando essa posição aqui. Então, se estou deslocando 1, eu quero que essa região marcada seja igual ao ano de 2015 inteiro. Se eu der um passinho para cá, que ele vai virar 13 aqui, eu quero que essa região seja 13 passos para baixo, vai dar o ano de 2016, e assim sucessivamente. Eu tinha visto como que a fórmula funciona previamente pegando uma célula. Agora eu vou ver como que ela funciona pegando uma região. Então eu tenho aqui 12 linhas e 6 colunas. Lembrando, a região tem que ter exatamente o mesmo tamanho. Então eu vou fazer a fórmula. Ela vai ser igual a desloque em relação a essa célula aqui. Eu quero deslocar, essa aqui é B6, né? Eu quero deslocar o número de linhas que eu tiver aqui em cima. Já entendemos que ela vai 1, 13 e de 12 em 12 até o último lá embaixo. Eu não quero saltar nenhuma coluna. Essa região vai ter que ser exatamente igual àquela ali, eu vou saltar apenas a linha. O importante vem agora. Eu quero que o deslocamento me resulte 12 linhas na altura por 6 colunas na largura. Então, essa é a minha fórmula. Agora tem um detalhe mais do que relevante. Estamos acostumados a fazer fórmulas comuns. A função desloque, quando a gente vai colocá-la por uma matriz, assim, uma região inteira, sendo igual a outra região inteira, ela tem um conceito de fórmula matricial.
E as fórmulas matriciais, elas pertencem à região toda, e não apenas a uma célula. Então, se eu digitei essa fórmula nessa célula, igual a desloque B6, H13, 0, 12, 6, e eu quero que ela seja para a área inteira, em uma fórmula só, essa região igual a outra deslocada, eu tenho que finalizar não com Enter, mas com Ctrl, Shift e Enter. Pressionei juntos, ó, Ctrl, Shift e vou dar um Enter. Perfeito. Caiu aí. Essa região está sendo igual a outra região, respeitando o deslocamento que eu disser aqui. Eu vou aproveitar que eu estou com essa região marcada aqui, ó. Eu vou pegar os formatos desta, vou copiar os formatos para cá, usando a função de copiar formatos. Vou ajustar as larguras das colunas, né? E eu vou aproveitar para copiar também o cabeçalho. Olha que interessante agora, essa função já está fazendo exatamente o que eu esperava que fosse feito. Ó, observe que a cada clique eu estou enxergando a região abaixo, estou deslocando. Então essa é a principal finalidade da função desloque. A gente vai utilizar daqui a pouco essa função voltando ao exercício da câmera para fazer pesquisa de fotos. Falando um pouquinho dessa função, e também pelo fato dela ser uma função matricial, notem o seguinte, aqui olha, na barra de fórmulas, diferente do que acontece na função normal, observem, a função normal, a fórmula está aqui, ó, igual a desloque B6, H3, 0. Se eu pego qualquer uma da matriz, eu estou deslocando aqui na célula, vocês estão vendo que a fórmula está exatamente igual, mas o que tem de diferente é a presença daquelas chaves. A função matricial, ela vem entre chaves, o que indica que ela não existe sozinha, ela existe dentro da matriz. Por consequência, se eu tentar deletar, eu estou fazendo isso, vou apertar Del aqui, ó, qualquer parte da matriz, ele simplesmente não deixa. Se eu quiser desfazer alguma coisa dessa, ou se eu quiser deletar essa matriz, eu preciso marcar a região toda, aí sim, eu consigo dar um Del. É outra diferença de uma função matricial para uma função normal. Uma outra vantagem da matricial é que eu tenho aqui, ó, 12 vezes 6 é o número de células dessa região e cada uma tem uma fórmula. Numa função normal, eu teria, então, 12 vezes 6 seria exatamente o número de funções, o número de espaços, vamos falar assim, ocupados na hora de salvar a planilha, na hora de fazer o cálculo da planilha. Aqui não. Aqui agora, em vez de eu ter 12 vezes 6 cálculos a serem processados, eu tenho apenas um cálculo. Então, esse tipo de coisa torna, inclusive, a planilha mais leve, ela fica menor em disco, mais rápida de processar. Fica uma planilha mais inteligente. Bom, eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Vou postar esse vídeo aqui agora mesmo. E eu estou aqui à disposição.